Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no verso de número 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mais uma vez o 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavras de Jesus. Queridos irmãos, quero falar com vocês essa noite sobre a igreja. Muitas pessoas creem que se reúnem para estudar em casa a Bíblia, ou creem que quando se reúnem em casa para estudar a Bíblia, ou para orar juntos, isso já é uma igreja, isso já é uma definição de igreja. Se você olhar na internet, muita gente comenta isso. Muita gente diz: eu não preciso estar junto de vocês em um templo, em um edifício no domingo às 7, para estar na igreja. Pois o próprio Cristo diz em Mateus 18, 20, o texto que eu abri: onde 2 ou 3 estiver reunidos em minha presença, ali eu estarei. Então, se 2 ou mais irmãos se reunirem em casa para ler a Bíblia e orar, ou no ar livre, ou num sótão qualquer, ali já está a igreja, já é a igreja. Então, não preciso de uma instituição num fim de semana, reunidos tal hora. Queridos irmãos, eu quero perguntar: existe alguma diferença entre um grupo de cristãos que se reúnem de maneira informal para estudar a palavra de Deus sem nenhum compromisso e uma igreja local? Existe uma diferença entre um grupo que vai estudar junto em casa e uma igreja local? É isso que nós vamos saber um pouco. O que faz que uma igreja seja uma igreja? Quais são os elementos que fazem que um grupo de pessoas venha a ser uma igreja? O que é então a igreja? A palavra igreja vem do grego eklésia ou eclesia. Esse termo foi tirado do grego secular, para se referir a uma assembleia, a um grupo de cidadãos convocados para reunir-se em uma assembleia para tratar assuntos da comunidade. Então, no grego secular, na época de Paulo, era um termo para se referir ao que? Um grupo de pessoas que se reuniam para fazer uma assembleia, uma reunião, a fim de tratar de assuntos da comunidade. A palavra grega também, que geralmente é traduzida por igreja, é a combinação das palavras chamar e fora, chamados para fora. Embora seja teologicamente verdadeiro que os cristãos têm sido chamados para fora do mundo pecaminoso, para ser igreja, essa é uma verdade que não deriva da palavra eclésia. Os desigrejados usam essa interpretação. Olha, a palavra eclésia, chamados para fora, sai do sistema religioso, sai da igreja institucionalizada, sai dos templos, reúne em casa, em pequenos grupos, na rua, porque igreja, eclésia, chamados para fora. Mas não é esse o sentido. O sentido do Novo Testamento, tanto no Novo como no Antigo, por exemplo, a palavra hebraica, kahal, designa a Assembleia do Povo de Deus, o ajuntamento, a reunião do povo de Deus. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduz essa palavra, tanto eclésia e sinagoga, igualmente, reunião. Deus chama o povo para se reunir. Então, no Novo Testamento, a palavra eclésia
se refere à assembleia daqueles que foram chamados por Deus por meio do Evangelho, para pôr sua fé em Cristo e se submeter a Ele. Então a palavra igreja é reunião, ajuntamento, a assembleia do povo de Deus. Daí vem o nome da assembleia, igreja, Assembleia de Deus. É desse termo, eclésia, a assembleia do povo de Deus, a convocação, a reunião, o ajuntamento do povo de Deus. E, portanto, a igreja é uma assembleia convocada por Deus mesmo. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Foram chamados por Deus para se reunirem e ser santos. Luiz Berkoff destina o termo para dizer, num sentido geral, a palavra serve para denotar a totalidade dos salvos no mundo e que se reúnem para fins de culto, sob a direção de oficiais devidamente designados para isso. Confissões de fé, como eles definem o que é uma igreja local? Confissão de Fé Batista de 1689. Igreja local é definida assim: a igreja universal ou católica, católico quer dizer universal, que com respeito à obra interna do Espírito e da verdade da graça, pode ser chamada invisível. Consiste no número total dos eleitos, que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo, o cabeça de todos. A igreja é a esposa, o corpo é a plenitude daquele que é tudo em todos. John Piper define a igreja como: é um grupo de crentes batizados, comprometidos a cuidar um dos outros, que se reúnem regularmente para adorar a Deus, através de Jesus Cristo, para serem exortados pela palavra de Deus e para celebrar as ordenanças, batismo e ceia, debaixo da liderança de guias devidamente constituídos. Existem outras definições, mas aqui estão elementos essenciais que definem uma igreja. Portanto, a igreja local, ela é uma reunião daqueles que foram chamados. É um grupo de pessoas que creem e foram batizadas. Elas devem ser convertidas, devem crer. Batismo no Espírito Santo. E elas devem ser batizadas nas águas. O batismo nas águas. Então elas devem ser convertidas. Como é que faz parte de uma igreja? Como é que se define igreja? Primeiro, devem ser convertidas. Devem crer. O batismo no Espírito Santo integra essas pessoas na igreja invisível. Segundo, primeiro, elas devem crer. Segundo, elas devem ser batizadas. O batismo nas águas integra elas na igreja local ou visível. Esses são igreja. Primeiro, eles creem. O batismo no Espírito Santo integra elas na igreja invisível, universal. O batismo nas águas integra elas na igreja local, na igreja visível. É o que tem em Marcos 16, 15 e 16. E disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, devem ser convertidas. E for batizadas, batismo nas águas. Será salvo. Quem não crer será condenado. A grande comissão foi a tarefa que o Senhor deu para a igreja de evangelizar todo mundo. Qual é a função da grande comissão? Chamar os eleitos, através da pregação, para serem batizados, para fazerem parte de uma igreja local, a fim de aprender todas as coisas que ele ensinou. Mateus 28, 19, 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a tarefa da grande comissão. Chamar os eleitos, através da pregação. Para quê? Para serem batizados, a fim de fazerem parte de uma igreja local e aprender todas as coisas que ele ensinou. Então a tarefa da grande comissão é formar a igreja,
através da pregação, se batizam, se integram à igreja. E nós não devemos só ensiná-los, mas também levá-los a guardar, que o texto diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ao nos tornarmos membros de uma igreja local, assumimos o compromisso de cuidarmos mutuamente um dos outros, devemos velar uns pelos outros. Isso é igreja. 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos uns aos outros. Tiago 5,16, confessai seus pecados uns aos outros. Aqui está ensinando o quê? O que é ser igreja. E nossa responsabilidade como membros dessa igreja. Cuidar um dos outros, velar uns pelos outros. Portanto, o texto de Mateus 18, que eu abri, onde 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, não significa que qualquer ajuntamento de crentes configure igreja. Isso que eu estou discorrendo é para mostrar que aquele texto que os desigrejados usam, onde 2 ou mais estiver reunidos, é igreja. Não configura igreja. Porque no verso 15, do mesmo Mateus 18, da onde saiu o versículo, onde 2 ou mais estiver reunidos, o 15, que é um versículo anterior, faz parte do contexto. Está falando de disciplina, está mostrando que deve haver uma organização, um corpo de comprometidos, que disciplinam um ao outro, que exortam ao outro, que exclui membros, e não uma reunião esporádica, sem responsabilidade. Você pegar o contexto daquele texto, onde 2 ou mais estiver reunidos, está falando de disciplina, de exortação, de excomunhão, de uma reunião organizada, que tem hierarquias, que tem membro, que tem liderança. Não está falando de uma reunião num café, para falar de Deus. Agora, irmãos, chamados por Deus, unidos em um corpo pelo batismo, comprometidos a cuidar um dos outros, agora Deus ordena que congreguemos. Deus ordena agora o culto público. E ali está a igreja presente. Hebreus 10, 23, 25. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia aproxima. Agora, preste atenção, eu comecei a mostrar o que é uma igreja. É o ajuntamento dos redimidos, dos salvos, que se ajudam mutuamente. Agora salvos, escolhidos, eles são ordenados a se reunirem para o culto público, congregarem para o culto público.